bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é comigo, com a Fran. Ela também é doninha de casa, está aí já há um ano, né? Um ano e pouco casada. 1 ano e 6 meses. E a gente está compartilhando as nossas experiências, tanto no canal dela quanto no meu. E hoje o vídeo aqui é com ela. Então bora pro vídeo de hoje. Vamos, gente. A gente vai compartilhar aqui as nossas experiências de um ano de casados, né, que nós temos aí já. E nós vamos falar, eu vou começar falando sobre, desde lá da lua de mel até aqui, como foi a minha adaptação. Por quê? A gente foi viajar e, assim, tava falando com a Fran, maravilhoso, né? A gente levantava de manhã, o café já tava pronto ali na pousada que a gente ficou. Então a gente descia, comia e ia pra praia. Mas quando a gente chegou em casa, eu falei, meu Deus, e agora o que eu tenho que fazer? Porque tinha que lavar a roupa, que tava suja da praia, tinha que fazer feijão, tinha que fazer arroz, tinha que limpar a casa toda, e eu fiquei assim sem saber por onde começar. E daí eu criei um plano, né, um planejamento, que lá no meu Instagram também compartilho como que eu faço esse planejamento aqui em casa, para eu saber o que eu tenho que fazer no dia, na semana e no mês, para poder deixar tudo limpo e organizado, que é o que eu compartilho também lá no meu Instagram. Gente, eu anotei aqui no caderninho para eu não esquecer, mas uma das coisas que eu tive que me adaptar no casamento em si, na verdade eu já havia me preparando antes, psicologicamente, era a dependência que eu tinha dos meus pais. Assim, um exemplo melhor é da minha mãe, no caso. Eu sempre fui muito dependente da minha mãe em tudo, seja em pagar uma conta no banco ou até em questões de limpar a casa também. E a partir do momento que eu escolhi casar, eu tinha que me preparar em saber que teria que ter essa separação de elo, né, que é importante e até bíblico para o casal, né? Seria algo bom e melhor para o casal quando se há essa separação. Tô nervosa porque eu sou seu canal. Ai, eu tava nervosa. Eu tô nervosa também. E aí, o que acontece? Eu tive que ter maturidade em entender que é preciso que haja essa separação, porque é importante pro casal e é até bíblico, né? Na Bíblia fala sobre você se juntar ao seu marido e se apartar dos seus pais. Sim, gente, não é esquecer dos seus pais, não é largar eles pra lá. Continua sendo a família. Exatamente, continuar sendo a família, mas que era importante principalmente pra mim, por ser tão dependente da minha mãe. Eu era tão dependente que em questões de pagar a conta, ou até mesmo ir no mercado, ou até mesmo limpar a casa, eu sempre dependia da minha mãe. Eu fazia, mas não como uma dona de casa que eu deveria ser. Você não se sentia uma dona de casa. Exatamente. E eu trabalhava fora, então piorou ainda. Era tudo tipo... E minha mãe, ela escolheu ser dona de casa. O meu pai perguntou se ela poderia ser, então ela escolheu ser dona de casa. E aí, então, pra ela seria algo mais fácil, quando você não tem que conciliar o seu trabalho de fora com o seu trabalho de dona de casa. Porque muitos não sabem, mas estar dentro de casa é um trabalho, gente. É um trabalho. Casa suja toda hora, todo momento tem algo pra fazer. Então eu não sabia como era essa experiência. Então, a partir do momento que eu casei, eu tive que lidar também com essa adaptação. Tive que, então, me adaptar, que eu sabia agora que eu teria uma casa inteira pra cuidar. E foi o que a Clísia falou, as coisas elas não se fazem sozinhas. Feijão não se faz sozinho, banheiro não se lava sozinho, a casa em si não se lava e não se limpa sozinha. Então, além de eu ter que lidar com a independência agora e ter uma casa para limpar, eu trabalhava fora. Então era muito mais difícil. Você recém-casada, quando tem todo esse processo, você precisa ter muita maturidade para entender que agora você não terá os seus pais, você não terá ninguém para fazer se você não fizer. E que você tem que se levantar no outro dia bem cedo para ir trabalhar, sabe? Então essas foram uma das adaptações mais difíceis para mim. Não que eu não consegui tirar de letra. Até hoje eu estou tentando, gente. É bem difícil, é algo contínuo, sabe? E é isso. E uma das coisas também mais difíceis que, assim, que a gente passa na adaptação de um ano, né, do casamento, que a gente tem vivido aqui, é a convivência
de ter que saber lidar com o outro, que você é diferente do outro. Por mais que no namoro a gente fala, nossa, mas a gente é super igual, que a gente cria, né, essa imagem. Mas quando casa, o que vocês discutiam num casamento, no namoro, no casamento vai ser, eu costumo dizer que o namoro é a teoria e o casamento é a prática. Que a gente sabe literalmente. Que a gente sabe ali no namoro, nossa, é lindo, mas quando brigou, vai pra casa. É verdade. Você vai pra sua, mas no casamento você tem que sentar, conversar e chegar num denominador comum. Isso. Que é a parte mais difícil, né? A gente conversar, ter calma um com o outro, ceder. Mas o quê? Não, sem contar, é isso tudo que você tá falando, sem contar que também o diálogo em si, né, é a coisa mais importante, é isso que a Clícia tá falando, gente. Quando se estar no namoro, é tudo muito mais fácil, por mais que vocês compartilhem todos os seus gostos, todas as suas vontades, todos os seus defeitos, nunca é o suficiente. No casamento em si, no dia a dia ali, na convivência, é que vocês vão perceber como são um e o outro, entendeu? E o diálogo é muito importante no casamento. E uma coisa que a Clícia estava falando, e é algo muito importante, sobre ceder, né? No casamento isso é primordial, gente. Por mais que você esteja certa, muitas das vezes é melhor você ceder do que confrontar. E o diálogo, principalmente o diálogo, gente, faz toda a diferença no casamento. E uma outra coisa também que assim, a gente tá melhorando, né? A gente tem que conversar para poder melhorar, quando você casa, você deixa de ser menininha. Passou por uma crise ali, por uma discussão, desentendimento, tem que parar de ser menininha, entendeu? Parar de... Uma coisa que eu também tô aprendendo muito, porque eu era muito mimada. Então eu preciso aprender a lidar com isso, e que eu tenho passado também para poder passar para vocês aqui nas nossas experiências, assim, como você tem sido depois das crises, das discussões que você tem passado aí no seu casamento, porque quando a gente passa por uma situação, é para os dois crescerem juntos, para os dois, né, evoluírem juntos. Então, você tem que deixar de ser menininha, ou o seu noivo, ou o seu marido hoje tem que deixar de ser também um menino, porque a fase de menino já passou. Outra curiosidade, e eu termino por aqui, são muitas, gente, mas o vídeo vai ficar muito longo se eu citar muitas. A gente pode fazer a parte 2 também. Isso, se vocês quiserem, pode comentar aqui embaixo. O que acontece? O financeiro, gente, é algo assim muito, muito, muito importante. Conversar antes. Vocês colocarem no papel. Se puder, se colocam no papel, combinem ali sobre prioridades. No casamento, as prioridades elas mudam. E isso envolve, sim, o financeiro também. Muitas das vezes vocês tinham o costume de comprar coisas quando eram solteiras, e quando eu estou direcionando isso para as mulheres, mas se tiver homem também, quando vocês eram solteiros, enfim. Vocês tinham o costume de comprar algo, e quando você casa, as prioridades mudam, porque agora, principalmente se tiver só apenas um provedor na casa, então vocês precisam primeiro conversar, colocar prioridades. E o que sobrar é que vocês vão conseguir comprar as coisas que vocês gostam. Eu digo isso com muita propriedade, porque eu e Juscelia, a gente tem muito disso. De sentar e conversar e falar sobre as nossas finanças. E é algo muito importante hoje em dia, porque eu vi em algum lugar que fala que o maior índice de motivos que fazem o casal se divorciar as finanças. É algo, gente, que precisa ter muito cuidado, vocês precisam conversar muito sobre isso, porque se houver um desequilíbrio, né, entre partes, a questão sim de divórcio, porque é algo tão sério, o dinheiro é muito importante numa relação, principalmente porque tudo provém do dinheiro, né? Em si, entre aspas. Óbvio que tem coisas que não, mas a maioria das coisas, tipo comida, passeio, tudo envolve roupas, bem-estar, tudo envolve dinheiro. Então vocês precisam colocar prioridades e conversar sobre isso, para que não haja motivos de intrigas e que no final ocasione nenhuma separação, né? Que não é isso que nós queremos. Então é muito importante conversar sobre finanças, tanto no namoro quanto no casamento, gente.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A Clis, ela vai deixar tanto os nossos arrobas do Instagram esquecido. que do canal, por isso que eu lembrei. Enfim, espero que vocês tenham gostado das nossas experiências. São milhares, gente. Só quem é casada sabe. Mas estamos aqui, as que a gente acha primordial, importante pra esse início aí. Principalmente você que é noivinha de primeira viagem, vamos dizer assim, né? Tá iniciando a vida. Recém-noivinha, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!